Vamos conhecer quais são os operadores matemáticos. Os dois operadores mais simples, soma e adição, os sinais tradicionais de mais e menos. Então, por exemplo, posso pedir 2 mais 2, resultado 4, e posso pedir 2 menos 2, resultado 0. Temos também os operadores de multiplicação e divisão. A multiplicação é o asterisco, a divisão é a barra. Então, 4 vezes 5, resultado de 20. 4 dividido por 2, resultado de 2. Temos também um operador para exponenciação. Então, por exemplo, 4, chapéu circunflexo, 2, então 4 vezes 4. Podemos também combinar numa mesma linha de código diferentes operadores. Então, por exemplo, 2 mais 2 vezes 6. Aqui é importante conhecer, então, a prioridade. Então, a prioridade é sempre da multiplicação e da divisão e depois da soma. Então, nesse caso, primeiro vai ser 2 vezes 6, 12, depois o mais 2, 14. Vamos ver agora 2 mais 2 elevado a 3. Então, vamos ver que resultado seria, né? Então, da mesma forma, o exponencial tem a prioridade em cima da soma. Então, 2 elevado a 3, 8, mais 2, 10. E neste caso, em que nós temos 2 vezes 2 elevado... Desculpa. 2 vezes 2 elevado a 3. Então, o exponencial tem prioridade em cima da multiplicação. 2 elevado a 3, 8, vezes 2, 16. Temos também dois sinais, que é o sinal de atribuição, que nós usaremos constantemente para assinalar um determinado valor a uma variável. Então, uma variável x igual a 2. Isso significa que o número 2 está sendo atribuído à variável x. Eu posso também atribuir o resultado de uma soma, por exemplo, de uma operação matemática qualquer. Então, por exemplo, aqui, se eu pedir para printar o x, eu tenho 2. Mas eu também posso pedir para que x seja 2 mais 2. Então, agora, se eu pedir para o print de x, eu tenho 4. O sinal de igual aqui, então, ele tem a mesma função da seta direcional para a esquerda, que é esse símbolo que eu acabei de montar, que é o sinal de menor seguido do menos. Então, ele funciona da mesma forma que o igual. Então, x vai receber o valor de 2. Se eu peço o print do x, ele tem o valor de 2. Assim como posso pedir para que seja um texto qualquer. Então, por exemplo, variável. Sempre evitem acentuação, para não ter problemas de erro aí na leitura da variável. Então, aqui no caso, eu já não estou mandando o número. Eu estou atribuindo ao valor, à variável x, um texto, né, porque ele está entre aspas, um texto variável. Então, vou atribuir. Se eu pedir para imprimir o x na tela, então eu tenho lá aqui meu x, então armazena um texto variável. Vale aqui uma ressalva que para algumas linguagens, por exemplo a Python, você pode utilizar os operadores matemáticos para texto, né? Então eles funcionariam como um concatenar. O mais, por exemplo, funcionaria como concatenar. Mas no caso do R, isso não é possível, então a gente vê que ele dá um erro, né? Se x mais y, as strings x mais a string y, ele dá um erro dizendo que esse operador é numérico. Então ele não funciona com textos. Ainda sobre operadores matemáticos, vamos então conhecer os parênteses. O parênteses ele é muito utilizado justamente para indicar prioridade de processamento.
naquele exemplo de 2 mais 2 elevado a 3, a gente viu que a prioridade é do exponencial, ou seja, primeiro eu levo 2 ao cubo e depois eu somo 2. Mas se eu coloco o parênteses aqui, por exemplo, agora já é diferente. Então, ele primeiro faz a soma e depois eleva a soma ao cubo. Tá? Então, vamos fazer com. Então, o resultado seria 64, ou seja, 4 elevado ao cubo. Resultado sem os parênteses segue a prioridade de operador, que aí então é o 10.